Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Tem algum seguidor meu aqui de Anápolis? Tô aqui depois de Anápolis, um pouquinho desse posto aqui, ó. Tem alguém que conhece esse posto aqui? Conhece? Vamos aqui, ó. Tem alguém? Dona Rosa tá ali, ó. O Endo, José Alejandro. Aqui, José Alejandro. Aqui, José Alejandro. Ó, pessoal. Cadê o José Alejandro? Ó pra cá, José Alejandro. Ó o José Alejandro aqui, ó. Estamos aqui depois de Anápolis, porque de Goiânia e Anápolis. Se tem algum que me segue aqui nessa região, deixa no comentário aí. Estamos descendo para Rio Verde. Dona Rosa tá ali ajeitando a cadeira ali, ó. Bora lá, terminar de chegar em Rio Verde, gente. Uma ótima tarde para vocês. Fica com Deus. Nós estamos descendo ali agora, destino Rio Verde. Deixa no comentário aí se vocês conhecem esse lugar aqui. Fica entre Goiânia e Anápolis, vamos.